Boa tarde. Você poderia, por favor, dizer ao júri seu primeiro e último nome? Sim, meu primeiro nome é Jonathan, meu sobrenome é Olofsson. Pode soletrar seu sobrenome para registro? Olughl, O'Loughlin. Qual é o seu trabalho? Sou policial da Polícia Estadual de Massachusetts. Há quanto tempo você é policial? Fui contratado em outubro de 2011. E qual é a sua função atual na Polícia Estadual? Atuo na divisão de serviços de campo, lotado no quartel da Polícia Estadual, no aeroporto Logan. Voltando para janeiro de 2023. Qual era a sua função na Polícia Estadual naquela época? Eu trabalhava na seção de serviços em locais de crime. Por quanto tempo você trabalhou na seção de serviços de local de crime? Eu comecei em fevereiro de 2020. E quando você foi transferida para sua nova função? Eu saí da perícia de local de crime em outubro de 2023. Então você passa por um treinamento específico como policial para trabalhar nessa seção de perícia de local de crime? Sim. E que tipo de treinamento você recebe? Realizamos um treinamento interno no laboratório criminal, focado inicialmente em leitura sobre processamento de cenas de crime e coleta de impressões digitais. Em seguida, realizava casos simulados, acompanhando outros integrantes da perícia de local de crime para observar. E então, passava para um teste de competência, onde você processava uma cena simulada, revelava impressões digitais e as analisava, meio que juntando tudo. Depois disso, seguia para um programa de garantia de qualidade dentro do laboratório. E eles determinariam se você estava qualificado para ficar de plantão. Quais outras atividades você realiza como policial da perícia de local de crime? Quais suas responsabilidades? Então, nós respondemos a todos os tipos de cenas de crime. Em toda cena de crime, a principal coisa que você faz, não importa qual seja, é documentar a cena com fotografias. De acordo com o tipo de cena, você pode também registrá-la em vídeo. Também é possível esboçar a cena à mão. Então, você também pode coletar itens de evidência para serem processados posteriormente, ou pode até mesmo processar os itens na cena. O que você está procurando são impressões digitais. Você tenta revelar impressões digitais. Se houver alguma, você pode analisar as digitais e tentar identificar a quem pertencem nas evidências. Isso pode ser feito tanto na cena do crime quanto no laboratório de criminalística, certo? Correto. Dependendo do item e de onde ele foi encontrado. Sim. Quanto à sua atuação em cenas específicas, você costuma ir até cenas de crime junto com o investigador da unidade de resposta às cenas de crime ou com um cientista forense? Sim. Você mencionou que uma das primeiras e uma das principais coisas que faz é documentar as cenas. Entrar logo após a cena estar segura para documentá-la como encontrada é uma boa prática? Sim. E como você faz isso? Então, quando você atende a uma ocorrência, geralmente a cidade para a qual você é chamado, o departamento de polícia local vai isolar a cena, o que significa que eles não permitem que ninguém entre para não atrapalhar a cena até você chegar lá. Depois, você começa fotografando o exterior da residência, e então entra e simplesmente documenta toda a cena, cômodo por cômodo, do jeito que está. E depois que isso é feito, você volta e destaca ou identifica de alguma forma coisas específicas que possam ser relevantes para a investigação? Sim. A cena do crime para a qual você foi acionado? Sim. E como você identifica nos documentos itens que possam ter alguma relevância ou valor como prova? Então, alguns itens podem ser meio óbvios que estão envolvidos no crime e ainda estão lá. Esses você vai querer documentar mais detalhadamente. E às vezes um detetive, uma unidade de detetives ou um membro vai pedir para você documentar outra evidência que eles gostariam que fosse coletada ou analisada mais a fundo. E você indicou que, com os serviços de perícia, você é acionado para diferentes tipos de cenas e a todos os tipos de órgãos de segurança. Você às vezes trabalha com departamentos locais da cidade ou município? Sim. E em investigações onde ocorreu uma morte, quem são as principais autoridades policiais com quem você trabalha? Haverá a polícia local e a unidade de detetives da Polícia Estadual do Condado, que responderá a investigações de morte. Agora, quando você está processando uma cena ou documentando uma cena, você faz algo para identificar e destacar os itens que foram apontados para você ou que você viu e que podem ter valor no caso. Sim. O que você faz? Colocamos o que chamamos de marcadores, que são peças de plástico com números. Assim, ao analisar as fotos, você pode se referir a eles como marcador 1, marcador 2 e assim por diante.
Sobre o processamento extra da cena entre você e a equipe de resposta ao crime, alguns itens às vezes são coletados por você ou pela unidade de resposta à cena do crime? Sim. E quando você coleta um item, você o identifica de alguma outra forma? Sim, ao coletar um item e ele virar evidência no laboratório, ele recebe um número de laboratório. O número do laboratório não precisa ser igual ao número da plaqueta. As plaquetas servem apenas para suas fotos, e o número de laboratório é o número que será associado àquela evidência durante todo o processo do laboratório criminal, até o julgamento. E quando você vai a cenas de crime dentro de casas, por exemplo, é comum que você esteja processando a cena do crime ao mesmo tempo em que os investigadores estão entrando no local com um mandado de busca? Sim. E, nessas circunstâncias, você fotografa e documenta tudo que pode? Desculpe, pode repetir? Claro, essa foi Isso. uma pergunta ruim. Quando você está com as autoridades locais, você costuma documentar coisas que talvez não colete, nem leve para o laboratório, ou que o perito não leva, mas que podem ter valor ou relevância para a polícia? Sim. Nesses casos, esses itens não têm os mesmos números de identificação, certo? Correto. Vou chamar sua atenção para o dia 24 de janeiro de 2023. Você se lembra de ter ido ou sido chamada para o número 47 da Summer Street, em Duxbury? Sim, lembro. E qual era o seu papel naquela cena? Então, o nosso papel ali foi o seguinte: a unidade de detetives da Polícia Estadual de Plymouth havia sido chamada para o que foi relatado como um homicídio naquele endereço. Então, fomos chamados para documentar a cena e coletar quaisquer itens de prova que precisassem ser processados. Sobre essa investigação, quando você chegou, a Polícia Estadual e de Duxbury já tinham isolado a casa? Sim. E novamente, nessa situação, você chegou e entrou na casa ao mesmo tempo em que o mandado de busca estava sendo cumprido? Sim, aguardamos a assinatura do mandado de busca. Levado até o local, e então fotografamos o mandado de busca e depois começamos a documentar a cena. E é justo dizer que neste caso havia vários itens que foram identificados pela sua equipe com os marcadores. Sim. É só... E eu? Se eu te disser que você documentou 8 plaquetas específicas na cena do crime naquele dia em particular, isso parece correto? Sim, parece. Certo. Incluindo um cinto marrom, alguns elásticos de exercício, 3, em especial um par de pijamas vermelhos, um moletom rosa ou um roupão, uma peça de roupa rosa, uma faca com cabo preto e um telefone. Sim, está certo? Está sim. E eu não vou passar por cada item porque já vimos vários desses itens antes, mas em particular, no que diz respeito a plaquetas 7 e 8, vou pedir para você dar uma olhada em algumas fotos, tudo bem? Tudo bem. Estou te mostrando uma foto da plaqueta 7. Parece familiar? Sim, é assim. E o que é a plaqueta 7? O que ela servia para destacar ou mostrar? Uma faca cobria uma mancha marrom avermelhada no quarto principal do andar de cima. Isso pode ser admitido. E estou te mostrando outra fotografia com placa número 8. Isso te parece familiar? Sim. E esse era um celular que também foi registrado na sua documentação da cena, correto? Sim. Isso pode ser admitido. Agora, quanto à coleta de itens específicos nesta cena, você sabe que vários dos itens sinalizados foram coletados pelos serviços de perícia para serem levados ao laboratório. Sim. E é justo dizer a faixa de exercício amarela na placa número 2, a faixa de exercício preta na placa número 3, a faixa de exercício azul na placa número 4, o pijama vermelho e a faca prateada com cabo preto foram todos recolhidos.
Sim, acredito que o pijama vermelho foi recolhido pela equipe de resposta à cena do crime. Tudo bem. Você se lembra de ter recolhido a faca? Sim. Por que recolheria a faca como parte da resposta à cena do crime? Desculpe. Não há objeção a nenhuma das evidências físicas. É só isso. Vou permitir essa linha de questionamento só para colocar as coisas em perspectiva. Pode prosseguir. Obrigada. Por que recolher a faca como parte dos serviços da cena do crime, em vez da resposta à cena do crime? Recolheríamos uma faca, pois seria analisada para impressões digitais no laboratório. E com base no seu treinamento e experiência, a análise de impressões digitais é algo que deve acontecer antes de qualquer outro teste biológico? Sim. E por que isso? Impressões digitais são muito frágeis. Qualquer coisa que os cientistas forenses fizessem destruiria quaisquer impressões digitais que pudessem estar em um item de evidência. Certo, então eu só vou me aproximar e te mostrar um item. Você reconhece esse item? Sim, é. Essa é a faca que você recolheu que estava localizada na placa número 7? Sim. Obrigada. Eu peço a admissão disso como prova. Tudo bem. Isso pode ser admitido. Agora, essa faca foi levada de volta ao laboratório de criminalística para sua unidade? Sim. E além da faca, você também trouxe as faixas elásticas? Sim. Quanto à sua análise desses itens para impressões digitais, o que você fez para tentar identificar se havia algo neles? Então, quando estamos examinando impressões digitais, estamos procurando por impressões latentes, que são impressões digitais que não são necessariamente visíveis a olho nu. Portanto, produtos químicos precisam ser aplicados para revelá-las e torná-las visíveis. Esses são itens não porosos. Então, para esses, nós usaríamos comumente chamado de, como era mesmo? Éster de cianoacrilato, mais conhecido como supercola. Colocamos eles em uma câmara com supercola aquecida. A água, então a umidade nessa câmara, a câmara inteira se enche com o vapor da supercola, vapor da supercola. Então ele adere a qualquer coisa relacionada a impressões digitais nesses itens. Depois que a câmara é liberada dos vapores, você a abre e então pode ver se há impressões digitais ali. E isso também endurece. Preserva digitais nos itens de prova para testes futuros, se necessário. Certo, e é justo dizer que quando você toca em um objeto e deixa vestígios de uma impressão digital, são os olhos e tudo mais que estão no seu dedo que deixam a impressão no objeto? Sim. E existem coisas que podem afetar se você realmente consegue ou não informações suficientes para analisar uma impressão digital? Sim. Quais fatores podem influenciar isso? Então, pode ser a textura do próprio objeto em si. Também podem ser fatores ambientais. Se houver baixa umidade, pode ser que a pessoa que está tocando o item não tenha resíduos nas mãos. Além disso, o movimento também pode afetar as impressões digitais. A força, o aperto em um objeto também afeta isso. Elas podem ser apagadas, porque as impressões digitais, como eu disse, são muito, muito, muito frágeis. Certo. Então, é comum você examinar um item em busca de uma impressão digital e não encontrar nada de valor? Sim. E em relação a esses itens que você analisou, a faca, as faixas de exercício, você pode nos dizer quais foram suas conclusões em relação à faca? Sim, a faca tinha detalhes limitados. Ou seja, havia áreas de impressões de cristas de fricção, que é como nos referimos às impressões digitais. A pele das cristas de fricção cobre palmas, dedos das mãos e dos pés, além dos pés. A pele das cristas de fricção é o que deixa a impressão em um objeto. Então, havia uma área, uma impressão e crista de fricção naquela faca. Ela foi fotografada de novo e ganhou o número de item. Após uma análise mais detalhada, não havia detalhes suficientes para fazer uma comparação.
Então, quando você fotografa para uma análise mais detalhada, por que você faz isso? Faço isso para analisar mais profundamente e ver se há características ou minúcias suficientes para fazer uma comparação com uma impressão conhecida. Com uma foto, você pode melhorá-la e analisá-la de perto, certo? Mas depois de fazer isso, você conseguiu formar algum tipo de opinião sobre aquela área da faca? Sim, não havia características ou minúcias suficientes para fazer qualquer comparação, então foi considerado sem valor. E quanto às faixas elásticas, é justo dizer que você também fez o mesmo e examinou elas para tentar identificar se tinham algum detalhe de crista de fricção ou algo de valor que você pudesse fazer uma comparação, certo? Sim. E havia algum detalhe em alguma das faixas, seja a amarela, a preta ou a azul? Não havia o suficiente para fazer sem valor. Depois de terminar de procurar essas impressões digitais delicadas, o que você faz com os itens depois? Então, os itens são reembalados e enviados para os peritos forenses fazerem seus testes. E geralmente é a unidade de criminalística primeiro, certo? Sim. Agora, neste caso em particular, como discutimos, você também estava documentando enquanto a Polícia Estadual cumpria um mandado de busca, correto? Sim. Você fez isso de novo com mais fotografias? Sim. Vou te mostrar umas fotos, se tudo bem para você. 3 fotografias. Essa é a primeira, está um pouco difícil de ver, mas consegue identificar algum objeto? Esse objeto é quadrado? Desculpa, o quê? Onde exatamente? Bem, você vê que essa fotografia, um pouco desbotada, mas mostra uma área da casa? Sim. Ou um objeto vamos dizer sim, que é sim. uma cômoda. Sim, a cômoda, é. Então eu tenho outra fotografia com uma gaveta aberta. Isso te parece familiar? Sim. E então uma terceira, desculpe, com um item de facto retirado. Sim. E é justo dizer que quando você está fotografando as coisas como elas são encontradas, você fotografa o local de onde o item foi retirado enquanto ele está sendo examinado, e depois o objeto em si. Sim. Então, essas 3 fotografias, elas mostrariam o local de um diário marrom? Sim. Tudo bem, eu passaria para outro assunto. Esses podem ser admitidos. E senhor, quanto à cômoda, ela estava localizada no porão da casa, correto? Sim, correto. O item recolhido não foi por você ou pelo policial da perícia, mas sim pelos detetives da Polícia Estadual, pelo que você sabe. Sim. Obrigada. Nada. Está chovendo. Então, basicamente, quanto tempo dura o curso que você faz para se tornar um técnico de cena de crime para a Polícia Estadual? Normalmente, leva cerca de 1 ano para ser certificado para impressões digitais. Então você trabalha nessa unidade de serviços de cena de crime por 1 ano enquanto faz o curso para isso? Sim, é mais um treinamento interno. Você não vai para uma escola específica, mas sim. Então você nos contou sobre seu treinamento, você nos contou sobre sua experiência, você nos contou sobre impressões digitais, você nos contou como apreende itens durante o cumprimento de um mandado de busca. Você nos falou sobre analisar fotos e itens que pudessem mostrar cristas de fricção, caso existissem. Porém, no final, não encontrou nenhuma impressão digital. Correto? E você poderia simplesmente ter dito isso, certo? Só subir ao banco das testemunhas e dizer, não conseguimos nenhuma impressão digital. Objeção acolhida. Então o que você está dizendo é que a Polícia Estadual está investigando esse caso, vocês andam por aí com câmeras e tiram fotos, certo? Sim. Foi isso que você nos contou. Bem, e quanto a quando você está cumprindo um mandado de busca? Você deve ser minucioso durante a busca pelos itens? Eu não procuro itens, senhor. Só faço fotos, isso. certo? Sim, eu faço. Então, se eu fosse até o quarto e encontrasse um monte de drogas, além das drogas que foram encontradas na cozinha, e eu encontrei isso em uma mesa de cabeceira, com o fundo em cima da mesa de cabeceira da faca e a faca que você mencionou, você teria fotografado isso, certo? Sim. O senhor nunca viu isso? Não.
Não tenho mais perguntas. Reperguntas? Obrigado. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Obrigado.